Olá, queridos, que a Shalom de Jesus, o Messias, esteja com cada um de vocês. Eu venho mais uma vez até vocês para deixar uma palavra de Deus. E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês, bem interessante, que é a seguinte: existe política saudável? O que vocês me dizem sobre isso? Para responder essa pergunta, eu quero mais uma vez consultar aqui o manual do fabricante do nosso Deus. O manual do nosso Deus, o manual do fabricante. O fabricante é Deus, nós somos a fabricação dele, e esse aqui é o nosso manual. E aqui no manual do fabricante, em segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, no versículo 6, a Bíblia diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Glória a Deus. Queridos, embora Jesus ele tenha dito que o reino dele não é desse mundo, embora Jesus ele não tenha trazido um tipo de religião ou de doutrina que venha ou que viesse trazer dominação sobre os homens, a proposta do cristianismo não é essa, mas a proposta do cristianismo é trazer o amor de Deus para as pessoas, fazer com que as pessoas, através de Jesus, conhecessem esse amor de Deus e se aproximassem dele, porque Deus ele é o Criador de todo mundo, e Deus fez todo o homem para viver para ele, para a glória e ornamento e louvor do seu nome. Porém, por conta da queda do pecado, o homem se afastou de Deus. Então Deus ele traz Jesus como uma ponte, um elo de ligação entre este homem que está desligado de Deus e que Deus quer novamente religar a ele. Por isso daí vem o nome religião, vem do grego religare, que quer dizer religação. Através de Jesus, o homem ele pode ser religado a Deus. O homem que caiu lá no Éden e que, por assim dizer, está desligado de Deus. Então, em relação à política saudável, como Deus, embora Jesus ele não tenha trazido, o intuito dele não foi trazer uma religião arbitrária que pudesse manipular as pessoas, muito pelo contrário, ele veio dar às pessoas a oportunidade de se voltarem para Deus. E esse Deus, o Deus e Pai de Jesus, isso é uma verdade absoluta. Ele é o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, e ele é o Senhor das nações, ele é o Rei de todas as nações. E, por certo, a Bíblia diz que um dia Deus ele irá julgar todas as nações. Sendo assim, a pergunta que eu fiz, ela acha a resposta exatamente no Senhor de todas as nações. Existe política saudável? Claro que sim. E a melhor maneira de se entender isso é olhando para Deus, olhando para os seus ensinamentos. Olhando para os seus ensinamentos, nós podemos entender que existe uma forma de se fazer uma política saudável. Existe política saudável e ela está na Bíblia. Lembrando que política, essa palavra política, vem do grego polis, a origem, a raiz da palavra polis quer dizer cidade, e que deu a origem a essa palavra política, que quer dizer a arte de governar as cidades ou os povos. Então ninguém melhor do que Deus para poder ensinar a nós a fazermos isso ou a vivenciarmos a política de uma maneira saudável. Ele nos deu leis que inclusive regem as leis de todo mundo. Todas as leis de todas as nações estão baseadas na Torá, que é a lei de Deus, o Antigo Testamento. Olha só como Deus é fantástico, como ele é lindo e maravilhoso. Então a maneira saudável de entender política e de se fazer política é a partir da perspectiva do próprio Deus, que é o Senhor de todas as nações, de todos os moradores e governadores que governam a terra. Ele é Senhor absoluto. Ele é quem levanta reis e quem abate reis. Então nos ensinamentos de Deus nós podemos encontrar isso e compreender isso. E a Bíblia diz que haverá um dia em que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele vai governar esse planeta Terra. Será no período do milênio, onde Jesus ele vai estabelecer o seu governo milenar. E a Bíblia relata que nesse período, quando Jesus estabelecer o seu governo milenar, será um tempo onde as pessoas serão governadas em uma perspectiva de paz,
em uma perspectiva divina, onde não haverá injustiça, onde não haverá corrupção, onde haverá uma política realmente perfeita e saudável, uma política que estará baseada nos ensinamentos do próprio Deus, ou a política desse tempo estará baseada nos ensinamentos do próprio Deus, porque os ensinamentos de Deus, Ele nos deu para que nós pudéssemos viver bem e através desses ensinamentos pudéssemos entender e perceber que existe sim uma maneira de se fazer uma política, ou de se entender, ou de se viver uma política de uma forma saudável. O governante mais majestoso, o governante mais extraordinário, mais maravilhoso que já existiu, ou que possa existir no universo, é o próprio Deus. Ele estará mostrando isso de uma forma bem prática, quando ele estabelecer o seu governo terreno e milenar no período do milênio. E você, o que você diz a respeito disso? Você concorda com isso? Não? Comente aqui, deixa aqui a sua opinião. Que Deus abençoe a sua vida, até a próxima, tchau, tchau.